This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. You open the Walmart app and boom! The Reebok and Hanes styles that keep your kiddos on their A game delivered in as fast as an hour. That's right, those comfy Hanes Performance Crew socks they love in the app. And the coolest shirts, shorts, hoodies, and leggings from Reebok? Yep, Walmart's got them. They'll feel so focused in their new gear they won't even notice you freaking out on the sidelines. Shop Reebok and Hanes in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Subject to availability, fees and restrictions apply. Aparições luminosas, lapsos temporais, encontros ufológicos e lendas folclóricas. Em cada episódio, vamos explorar o paranormal, o psicológico, o cultural por trás desses mistérios. Aperte o play e prepare-se para o inexplicável. Olá, eu sou Luciano Procópio Eu, Roberta Schmidt. e este é o Crônicas do Além Retrô, a mesma colaboração entre os podcasts Defining Ghosts e Relatos do Além, só que fazendo a arqueologia sonora do Relato dos Ouvintes. E hoje vamos voltar no tempo para o Relato dos Ouvintes, número 115. Meu nome é Yuri, eu tenho 28 anos, sou morador de Vila Valqueire, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, e gostaria de contar uma história que aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, 12, 13 anos, e morava em Nova Iguaçu. Essa história é verídica e se tivesse acontecido só comigo, eu acharia que era coisa de cabeça de criança, mas aconteceu junto do meu irmão também, e ele se lembra claramente. Era o seguinte, a gente morava em Nova Iguaçu e nossos pais eram caseiros de uma igreja, a igreja Congregação Cristã no Brasil, lá no bairro do Carmari. E a gente estava morando na casa, já tinha pouco mais de um ano, e a gente nunca tinha visto nada. E essa casa, ela só tinha um quarto. Eu e meu irmão, a gente dormia numa beliche que ficava na sala, porque não tinha outro quarto. E a televisão, que era a única que a gente tinha, ficava no quarto dos nossos pais. Nesse dia, a gente estava assistindo, não sei se era o Fantástico, acho que era o Fantástico. E nossos pais estavam deitados na cama e eu e meu irmão, a gente estava sentado, encostado na frente da cama, na parte do pé da cama. Do nosso lado esquerdo tinha a porta do quarto, né, que dava para a sala. A sala, ela tinha a porta da frente e a parte de trás dava para a cozinha. E a gente viu um homem andando, simplesmente andando reto, com um olhar fixo para frente. Ele simplesmente veio andando da sala em direção à cozinha. Eu e meu irmão, nós ficamos espantados com aquilo e nos entreolhamos. E eu tinha muito medo dessas coisas na época. Só que me subiu uma curiosidade, eu não sei se foi uma curiosidade, se foi uma coragem, uma coisa sobrenatural que eu e meu irmão, nós dois simplesmente saímos correndo atrás para ver o que era. E como eu estava sentado na ponta, eu pude alcançar primeiro. Eu vi ele passando, indo em direção à cozinha, eu simplesmente levantei e corri e fui atrás para ver o que era. Cara, quando eu cheguei na cozinha, não tinha nada. As luzes estavam apagadas. Eu lembro que eu chequei a porta da cozinha para ver se ela estava aberta, a porta estava trancada. Chequei a porta da sala também, a porta da sala estava trancada. E foi uma das coisas mais estranhas que eu já vi na minha vida. Foi uma experiência sobrenatural visual que eu posso te dizer com 100% de certeza que eu tive. Desde esse dia, nunca mais eu duvidei do sobrenatural. Só um adendo para como era o cara. Ele era um cara alto, branco, um porte assim, meio robusto, sabe? Eu lembro que ele tinha um cabelo assim, meio encaracolado. E ele usava uma veste toda branca. Eu não me lembro se ele estava descalço, se ele estava calçado. Isso eu não consigo me recordar.
Mas a coisa que eu achei mais estranha é que ele emanava um brilho assim, bem fraquinho. Sabe quando você apaga aquelas luzes fosforescentes e ela ainda fica um brilhozinho, mesmo depois que você apaga? Então era daquele jeito. Cara, foi o negócio mais estranho que eu já vi na minha vida. E eu perguntei ao meu irmão se ele viu também, ele saiu correndo e ambos ficamos estupefatos com aquilo. E até hoje a gente ainda relembra dessa história. É isso aí, queria compartilhar com vocês essa experiência que eu tive e nunca duvidem do sobrenatural, hein? Um abraço aí pra você e pra todos os ouvintes. Valeu. E É aí, Roberto? engraçado, né? Esses relatos que aparecem em ambientes religiosos, né, ambientes de pessoas com uma fé que normalmente não acreditariam nisso, né, ou não. Eh, mas de novo, né, tem aqueles padrões, né, um homem alto, um brilho luminoso. Agora ele não deu muitos detalhes, assim, do que ser do entorno dele, né, É, para a gente tentar fazer uma análise de por que que estaria aparecendo, se a casa, se poderia ser espíritos residuais, se alguém morreu, nada disso. Então me parece mais que algo para provar a fé mesmo, falar assim: "Bom, vamos ver até onde vai a tua fé", mesmo eles sendo crianças, não sei. Né, mas acho que me faltou um pouco mais de detalhes para tentar entender um pouco mais essa história. é, quando é assim, eu acho que o bacana da observação da gente são esses detalhes que ficam meio que intrínsecos, né, que nem você comentou, ele era criança, então a gente vem relatando já algumas vezes que as crianças têm essa sensibilidade maior para perceber, sejam espíritos ou sejam até mesmo essas energias residuais, né, e quando acaba, tendo algum para mim pelo menos, tem algum traço de uma pessoa com mais idade, às vezes soa mais justamente como a uma energia residual, né, aquilo que permaneceu naquele ambiente por muitos anos de alguém que conviveu naquele ambiente ou pertenceu àquele ambiente, nesse caso, o ambiente que está ligado à religiosidade, e a criança com uma alta sensibilidade sentiu isso no ar. Mas o bacana disso também é a possibilidade, do relato só em si, né, porque ele acaba vindo de uma forma que é bacana também, que alguns outros vêm já pelo filtro da percepção que horas o tempo deu para a pessoa, ou até mesmo uma perspectiva religiosa, né. "Ah, hoje, através da minha crença, eu consigo entender que foi isso ou aquilo". E o dele, ele sabe que foi algo sobrenatural, né, por isso que ele manda para os Ocas, mas Mas ele não faz nenhum link espiritual. Isso é isso, legal. o que é bacana. É aquilo que às vezes pode parecer que restringe um pouco a percepção, na verdade aumenta mais, porque a gente pode ir para qualquer caminho que a gente não corre o risco de fazer um comentário fora da perspectiva que ele poderia trazer, né. Mas é bacana e eu acho que os Ocas têm muita sorte em contar com pessoas que também trazem aqueles relatos que são bastante complexos, como o de avistamentos, como o que foi ouvido agora. E esses, não deixam de ser comuns também, aquilo que eu posso não entender, eu vi, não vou vincular nada religioso, mas eu vi algo que não me pareceu nada normal. Aham, É isso. bacana. Vou compartilhar de novo para que e vamos para o próximo relato. Meu nome é Robson Santos, eu moro em Santa Catarina e eu sou ouvinte há bastante tempo do Relatos do Além. Eu acho um conteúdo muito legal, apesar de eu ser totalmente cético. Eu gosto muito das percepções, de como as pessoas têm outros níveis de conexão quando elas passam por essas experiências. Eu nunca tive uma experiência com espíritos ou alguma coisa assim. E no último relato que você postou, eu me identifiquei muito porque o meu relato, eu acredito que ele tem mais a ver com universos paralelos, com uma distorção
do tempo, alguma coisa assim, do que propriamente dito algum espírito, alguma coisa assim. Então, meu relato aconteceu quando mais ou menos eu tinha entre 13 e 14 anos. Nessa época, meus pais eram mais jovens, então eles frequentavam bailes, né? Eu sou do interior de Santa Catarina, então eles frequentavam bailes para dançar e tudo mais. Nesse dia em específico, era um sábado à noite, meus pais foram para um baile e a minha irmã mais velha foi para uma balada. Então eu fiquei sozinho na minha casa, né? Na época eu morava com os meus pais. Então eu fiquei sozinho na casa dos meus pais e na época ainda não existiam smartphones, existiam apenas os celulares de ligação, aqueles menorzinhos. Então eu tinha um que era um modelo da Nokia, que era um redondinho, pequenininho. E eu deixei ele do meu lado, né, caso precisasse fazer alguma ligação, alguma coisa assim. Meus pais saíram pro baile, minha irmã saiu para a festa dela e eu fui ver um filme, cara. Então, na época também ainda eram DVDs, né? Não eram os streamings ainda. Eu peguei um DVD, fechei a casa, fui pro meu quarto e comecei a assistir o filme. Naquele momento, entre começar alguma música ou algum barulho que tá passando os créditos iniciais do filme, eu escutei passos, a casa dos meus pais era de madeira, e 2 cliques nas luzes. E aí, cara, eu fiquei muito assustado. Eu levantei do meu quarto, estava acesa a luz do corredor e a luz do quarto dos meus pais. Em um primeiro momento, eu achei que tinha entrado alguém na minha casa. Então eu fiquei muito assustado. O que eu fiz, cara? Eu fui pro meu quarto, fechei a porta, peguei o celular, esse celularzinho da Nokia, e comecei a ligar para os meus pais. A minha mãe é uma ótima mãe, né? Não tem como falar mal de mãe, mas enfim, ela sempre ficava com o celular visível para quando eu precisasse alguma coisa na época. Isso, eu já fui com eles em alguns bailes, eu lembro que ela sempre deixava o celular muito visível. E eu liguei umas 3 vezes até cair na caixa de mensagens e ela não atendeu. Então eu estava sozinho, né? O que eu fiz? Criei coragem, saí do meu quarto, fui lá, as luzes estavam acesas, né? Apaguei elas, vasculhei, cara, olhei embaixo da cama, dentro do guarda-roupa, e eu não escutei mais nenhum barulho, cara. Foram só aqueles 2 cliques da lâmpada, né? De ligando as luzes. E aí, voltei pro meu quarto, me acalmei e assisti o filme, cara. A vida seguiu normal, assisti o filme, dormi. Meus pais possivelmente chegaram na madrugada. E aí, no outro dia, né? Eu acordei, fui tomar café e na hora eu fui pegar no pé da minha mãe. Dizer pra ela, pô, como é que você cuida do teu filho, não atende nem o celular e tal. Aí a mãe comentou assim, ela falou, não, o meu celular estava em cima da mesa, ontem eu não dancei muito porque eu estava cansada, então eu fiquei mais na mesa e meu celular não tocou. Eram aqueles celulares antigos, né, a gente olhou, não tinha nenhuma ligação, daí eu falei, ué, será que eu liguei pro número errado? Aí eu peguei meu celular e só redisquei, só apertei na rediscagem e o celular dela chamou. E, cara, foi muito estranho. Foi como se eu tivesse, naquele momento, ido para um outro universo, alguma coisa aconteceu nesse sentido, sabe? E eu me lembro muito nitidamente. Aí eu contei para eles a história da lâmpada e tal, né? Na época eles acharam estranho, mas não comentaram nada mais. E foi isso que aconteceu, cara. Foi muito estranho porque eu fiz a ligação para minha mãe, o celular não chamou, teve 2 cliques de luzes como se tivessem pessoas dentro da casa. Então pode ser que nesse momento houve um lapso temporal, alguma coisa aconteceu que eu não sei o que é. E como na época eu era bastante jovem, então não estava sob efeito de nenhuma substância, né? E é isso que aconteceu, cara. Esse que é meu relato. Eu, ouvindo o relato sobre universos paralelos, foi onde eu cheguei mais próximo. A explicação mais próxima que eu tive foi de algum choque de um universo muito próximo, né? Tem aquela teoria do Mandela, né? Que você tem mudanças pequenas para universos muito próximos aos teus, né? Com algumas mudanças de decisões. E eu atribuo a isso, porque eu acredito que espíritos, alguma coisa assim, não tem muita relação, porque nunca houve outro fenômeno na casa, ou outro dia, ou não teve continuidade. Foi um momento bem pontual. Cara, esse é meu relato.
Olha, dos relatos, assim, eu gosto de todos, né, todos os tipos de relatos, mas relatos que falam sobre outras dimensões, acho que vocês já perceberam que é o dos que eu mais gosto, né, que é porque aí mexe com física, né, mexe com outras coisas e eu acho interessante pra caramba. Isso me parece mesmo um lapso temporal, né, entre as dimensões, então ocorreu-se uma brecha entre as dimensões, entre esses tempos, e foi nessa brecha que tudo aconteceu, né, como se fosse um tecido que tivesse um rasguinho ali, nesse rasguinho outras coisas iam se fundindo. Me parece muito ser isso, né, que é uma comunicação entre outras dimensões. Não espiritualizo esse relato, eu acho que é bem isso mesmo. E é isso que o próprio ouvinte ali dos Zoucas, também trouxe, né. Sim. É por isso que a gente gosta sempre da curadoria que o Zoucas faz, porque essa é a conexão para mim entre o primeiro relato e o segundo, na verdade, é a desassociação de questões religiosas, né. Mas até colocando uma pulguinha atrás da orelha, claro, teria também a possibilidade de que alguma coisa sobrenatural ligada a uma visão ou, perdão, até nenhuma visão, mas eventos, sons dentro da casa que tivessem sido de alguma presença, de algum espírito, sido o eliciador dessa abertura no tempo e espaço, né, poderia ser isso, né, o que que pode causar, né? E a gente olha e vê que ele teve uma experiência. O que causou essa experiência naquele momento, né? Poderia ter começado com uma atividade de um espírito dentro da casa e essa sensação, essa tensão causada ter, fragilizado essa distinção entre um mundo e outro, poderia ser. De qualquer forma, não cabe a nós, ou muito menos a mim, de compreender nesse aspecto, mas sim deixar nesse momento sem nenhuma característica de fé, espiritualidade nem nada, em si um fato pontual e que veja, se esse ouvinte dos Ocas tivesse alguma experiência parecida com essa ou outros relatos, talvez ele até associaria, eu diria que mandaria outros e tudo mais. Parece alguma coisa bem pontual que realmente tem essa característica, talvez uma falha na Matrix mesmo, e Sim. fez ele acessar alguma outra informação. De qualquer forma, tem relatos que são muito interessantes, que são esses de telefo e aí entra muito uma questão da parapsicologia, né, quando envolvem dispositivos. A gente tem no canal o Reginaldo Hiraoka comentando de um telefone no laboratório de parapsicologia aqui lá no Paraná, aonde um telefone que não estava nem conectado na energia, muito menos numa linha telefônica, tocar dentro do laboratório. E a gente tem nossa experiência também, né, com dispositivo também, de ouvir vozes, ouvir Sim, sim, temos lá o Spirit Box também, e aí tem outros relatos até que no relato dos ouvintes também trazem de celulares que estavam desligados há anos numa caixa velha tocarem, né. E o dele, ele acessou, tentou ligar, a mãe não recebeu, depois ele verifica no aparelho dele que tinha feito aquela ligação, tanto que ligou e aí tocou, né. Então, acho que é uma soma de questões aí que são bem intrigantes, e mais uma vez um relato aí para a gente ficar, depois tentando encontrar os paralelos. Já que estamos falando em mundos alternativos, por que não falar em paralelos? Vamos então seguir. Oi, pessoal do Relatos do Além, tudo bem com vocês? Bom, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar podendo contar as histórias aqui que já me ocorreram quando eu era mais nova. Vira e mexe eu via coisas loucas no céu, então via luzes, via os OVNIs, provavelmente. Teve uma vez também durante o dia que eu vi o que parecia ser um OVNI todo preto que explodiu no céu. E foi muito louco, meu irmão estava junto comigo. Mas, além desses momentos, eu nunca tinha
presenciado, assim, realmente aquela presença, né, do extraterrestre, nem nada. Até o momento que eu me mudei de cidade, eu tinha 20 anos na época, hoje eu tenho 26. Eu sou de Sorocaba e eu fui para uma cidade chamada Apiaí da Ribeira. E essa cidade, ela é uma cidade pequena e é uma cidade turística também. Lá é um dos lugares onde mais tem preservação de Mata Atlântica do Brasil. É uma cidade, se eu não me engano, é uma das primeiras cidades do Brasil assim que foram colonizadas. Então é uma cidade que tem uma história, ela tem uma atmosfera assim meio pesada até, sabe? Eu sempre me sentia como se estivesse numa terra meio sagrada, sabe? Sei que lá teve muita mineração de ouro, então tiveram muitos escravos e tudo mais. E uma das histórias que eu tenho desse lugar é que uma vez eu estava dormindo e era uma noite estrelada, bonita. Fui dormir e eu acordei assim de madrugada e olhei pela janela. A janela, ela era toda de blindex, então ela era toda de vidro, né? E eu conseguia ver todo o céu assim estrelado por essa janela. E a casa que eu morava, ela era bem alta também. Ela ficava num morro, então eu conseguia ver as casas mais para baixo e ela era a parte mais alta do morro. E eu lembro de ter acordado, assim, de madrugada e ficado parada em frente a essa janela. E quando eu fiquei parada em frente a essa janela, eu vi lá de longe como se fosse uma esfera metálica. Então ela vinha bem de longe e descia bem vagarosamente até minha frente, porque do outro lado da janela tinha um gramadinho, assim, um espaço de mais ou menos 1,5 m, 2 metros. E essa esfera metálica, ela parou bem em frente à janela, porém do lado de fora da casa. E eu, do lado de dentro, parado em frente à janela, observava essa esfera metálica. E dela saíram 3 seres, baixinhos, assim, um pouco mais baixos do que eu, e eu tenho 1,62, então, tipo, acredito que eles tivessem 1,50, mais ou menos. E eles eram marrons, com a pele meio brilhante, meio pegajosa, talvez. E um deles veio até um pouco mais próximo de mim. E ele parou na minha frente e ele conversou comigo, só que sem mexer a boca nem nada. E eu lembro dele ter ficado olhando fixamente para mim e eu escutar uma voz, como se diz, você não precisa ter medo. Mas parecia a minha voz, talvez, falando comigo, mas eu sabia que não era eu, perguntando se eu estava com medo. E eu olhava para esse ser e falava, não estou com medo. Até porque eu sou uma pessoa que adora essas questões ufológicas e eu sempre tive essa curiosidade de conseguir ver um ser extraterrestre. E ele falava para mim que as coisas iam mudar, né, enfim, que ia acontecer muita coisa diferente. De fato, aconteceu muita coisa depois disso, na minha vida mesmo, pessoal. E que não era pra eu ter medo, que eles estavam ali e tava tudo bem, sabe? E assim, eu não lembro mais de nada. Eu lembro que eu acordei no outro dia, parecia um sonho muito vívido, sabe? Uma coisa assim muito, muito real. E eu lembro de acordar com aquela sensação de confusão, porque parecia um sonho, mas ao mesmo tempo parecia que eu tinha vivido de fato, porque foi muito palpável. Né, foi uma coisa muito, muito real. E eu lembro de falar com o meu ex também sobre isso, né? Contar para ele o que tinha acontecido. E ele falou também que na mesma noite ele tinha sonhado com umas luzes no céu, umas coisas muito estranhas, mas ele não lembrava direito. Isso ficou por muito tempo, assim, na minha cabeça. E essa rua, ela era uma rua muito afastada, né, da cidade, e a gente sempre escutava coisas estranhas nessa rua. Inclusive, uma vez, na mesma rua mesmo que aconteceu isso, tinha um pesqueiro onde tinha vários bichinhos, tinha cabra, enfim, tinha vários bichinhos, assim, de sítio, né, de gado, assim, pequenos, né, bichos pequenos. E uma vez, todos os animais desse pesqueiro, eles acordaram, né, tipo, acordaram entre aspas, mas no outro dia todos estavam mortos, sem rastro de briga ou rastro de sangue, simplesmente com 2 buraquinhos no pescoço e sem sangue. Né, o famoso chupa-cabra que o povo fala na cidade do interior. E foi tudo assim na mesma época que aconteceu. E era bem na rua da casa que eu morava, então foi muito louco, assim. Foi uma coisa que eu fiquei realmente muito, muito curiosa para entender o porquê que isso aconteceu. E o porquê que, enfim, aconteceu comigo, talvez, naquele momento. Já escutei também barulhos muito altos na rua,
como se fosse um bicho muito grande correndo. E até hoje eu fico pensando, né, o que será que tem naquela cidade? É uma cidade famosa por ter aparições, talvez por ser uma cidade de interior, talvez também por ter essa história bem assim macabra, talvez, né, sobre a escravidão, sobre a questão do ouro que é muito forte lá, mas realmente tem muita história ali, tem muita coisa misteriosa e eu acho que seria um prato cheio aí para quem gosta de desvendar esses tipos de mistério, passar uma temporada, ver o que aparece. Mas eu já pesquisei algumas coisas na internet sobre esse lugar e eu vi muita coisa, muita aparição. E a galera de lá mesmo conta, né? Que sempre vê OVNI, sempre vê esse tipo de coisa. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do meu relato, dos relatos, né? Eu falei um pouquinho sobre cada coisa para conseguir colocar tudo aqui numa coisa só, porque eu acho que faz tudo parte de uma coisa só. E eu espero que vocês gostem. Obrigada, viu? Bacana o relato dela, né. Eh, e assim, aí eu não julgo os Oucas por ter medo de seres extraterrestres, porque eu também me pelaria inteira. E me pelaria mais ainda, porque você não se comunica verbalmente, né, a maioria deles você se comunica telepaticamente. Então eu com certeza ia achar que eu estava ficando louca e que era coisa da minha cabeça, né, se eu conseguisse pensar em alguma coisa, né, porque é muito louco, mas me parece que são extraterrestres mesmo, que é uma comunicação entre seres de outros planetas ela pergunta, né: "Por que comigo?". Eh, e às vezes parece que eu tenho a resposta e às vezes eu acho que eu não tenho resposta para nada disso, porque a gente sempre fala, né, que quanto mais aberto e receptivo nós formos, né, parece que as coisas vão chegar pra gente, vão se comunicar mais fluidamente. Mas pela minha experiência aqui, tipo, mais aberta do que eu tô e assim, e desde então não recebi mais nenhuma comunicação, só intuições, né. Mas será que essas intuições já não são uma comunicação? Então, é louco saber, né, se tem um escolhido ou não, ou se é uma coisa aleatória. Vou pegar aquele cidadão ali e vou ver o que que ele tem para falar para mim. Não sei, né, não dá pra gente saber. E eu também gostaria de ter essa resposta, né, por que que para alguns aparece e para outros não, né, mas é muito curioso e emblemático, né, e bem característico também a coisa da comunicação telepática, a estatura, né, e ela viu os seres saindo na nave, o que é mais louco ainda, né. Eu achei bacana, achei bem bacana e não consigo responder também. Né, não nem acho que nem é a intenção, mas eu gostaria também de ter. Pô, às vezes acho que eles aparecem para a gente já falou aqui, eles aparecem mais no interior, né, porque as pessoas são mais abertas, tal, mas nem sempre, né. Sei lá, se alguém tiver alguma ideia aí. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Então, é um relato que ele se distingue dos demais que a gente ouviu até agora, porque nós faremos a parte 2 desse episódio, mas ele tá bem diverso, porque ele traz uma experiência de OVNI, né? E uma experiência também que, pelo menos do que eu conheço, difere por conta, primeiro, da forma pacífica, da forma do conteúdo individualizado para ela e que ela lembra, né? Então,
Pois Gente, trouxe previsões, né, para ela. Falou sobre da coisas vida da vida dela. particular dela, né? Que faz associar que talvez para aqueles que têm uma visão de que somos filhos de outras civilizações externas, às vezes ao nosso planeta, à nossa galáxia, de repente ela é uma pessoa, perdão, vinculada a uma outra, existência, né, enfim, por isso voltaram, se comunicaram com ela. Mas o que me destaca realmente é isso, ela trazer que veio de uma forma pacífica, que ela reconheceu, que ela lembra e que teve, conteúdo direcionado especificamente para ela, porque quando a gente fala de qualquer frente, seja de OVNI, seja de avistamento de um espírito, das lembranças que tenho dos meus relatos, eles acabam sempre ficando numa esfera um pouco mais como é que aquilo aconteceu, o que que aconteceu mesmo, porque às vezes é tão fantástico no sentido de: "Caramba, o que está se colocando à minha frente", que às vezes a minha memória, pelo menos, ela fica fragmentada. Eu não lembro de tudo que aconteceu, de tudo que eu, possivelmente tenha ouvido. E quando o relato vem seguido de OVNI ou realmente ligado à espiritualidade, que tem sim, essa recordação, esse momento de lucidez, mesmo ela tendo dito que acordou de um sonho e acreditou que aquele sonho teria sido um sonho tão lúcido, né, eh é um detalhe bastante importante. E fora ela comentar todo o cenário onde ela estava, né, a cidade, o contexto histórico, outros avistamentos, outras histórias, as esferas, o formato esférico de OVNIs é muito comum. O fato dela comentar também que uma porção ali de animais teriam aparecido sem vida e com, Os furos no pescoço. perfurações, né, que pareciam dentes, eu pelo menos faço essa leitura, lembra muito as histórias de chupacabra e tudo mais, que está ligado a extraterrestres. E provavelmente seja um lugar muito conectado, e aí não falo nem a questão do ouro e a escravidão, que realmente pode ter uma conexão, mas às vezes até o próprio minério, né. Em alguns relatos que são vinculados a OVNI, essa exploração de algum conteúdo que o planeta Terra tem, algum mineral, alguma outra substância, é muito comum também. Então, de repente, a cidade está ligada, talvez, ao lado mais sobrenatural de espíritos, por conta, desse histórico de escravidão e tudo mais, e busca pelo ouro. Mas também pode ser que os OVNIs tenham uma ligação com o ambiente, por que o ambiente tem a oferecer para eles, imaginando que possa existir um lado exploratório desses OVNIs, desses extraterrestres, e que tenha comunicação também, né. E nada é por acaso, apesar da aleatoriedade. Parece contraditório, mas, são 2 coisas que às vezes caminham de forma complementar, né. Nada é Uhum. acaso, porque não deveria acontecer exatamente com ela, senão não teria histórico específico a ela. Mas a aleatoriedade também é algo que nos tira a porção de sermos divinos, né. Por que comigo, né? Eu É. sou tão especial assim? Quando a gente estuda algumas religiões, e entende-se que às vezes o dom de prever, de ver, de sentir, enfim, não está associado a alguma pureza, alguma grandeza, e sim pode estar na aleatoriedade, tá? Você nasceu com essa predisposição, os teus circuitos mentais estão propícios a captar coisas que os demais não estão, né? E é Uhum. porque é você? Porque aconteceu. É uma questão aleatória, mas que nela, já que a aleatoriedade a levou a ter esse tipo de percepção, que então ela perceba as coisas que devem ser direcionadas a ela, né, aquilo que tinha que chegar de informação para ela. Eu acho que assim, nós tivemos ali 3 relatos para começar essa primeira parte aqui, desse episódio muito bem. E bem diversos, né, eles se conectam, mas são muito diversos, né. É, é. A gente vem optando por fazer relatos que
tem uma melhor ou maior audiência, e esse aqui acaba saindo da curva por conta do que ele traz histórico de cada um desses que nós ouvimos até aqui, né. É isso. Roberta, queria só que você dissesse a todos que tipo de novos conteúdos nós temos lá no YouTube, além do Spotify, com o Crônicas do Além. A gente está produzindo algumas outras coisas, mas a gente tem lá o vídeo sobre os 12 papas, né, que é um vídeo bem bacana, que traz uma análise bem legal, sobre os mistérios, né, que rondam o Vaticano e a história desses 2 papas e uma papisa aí, né. Mas aí eu não vou falar mais, quem quiser saber vai lá assistir. E essa semana nós postamos um outro vídeo, muito curioso, né, que ele vai começa a relacionar os apagões com acontecimentos, né, e aí entra num estudo de numerologia, de cabala, que não tem coincidência, né, nisso tudo. Na verdade, eh eh, os fatos estão interligados, né, se a gente for estudar realmente a fundo, for procurar entender os fatos, eles não são isolados, né, principalmente esses fatos. Então sempre que acontece alguma coisa muito impactante para o mundo, e até a morte do papa entra nisso, os apagões também entram nisso e tantas outras coisas, até políticas, eh, tem-se uma não a previsão, mas assim, é como se fosse uma previsão. Existe um histórico, né, espiritual ou da espiritualidade contextualizando tudo aquilo que está acontecendo. Você sabe que depois disso, eu estava até tem uma taróloga que eu sigo no YouTube, e ela sempre fala ela traz previsões mundiais, e ela faz essa associação. Depois a gente até conversa, tentar trazer ela para cá para falar Boa. disso, porque é bem e eu sempre segui ela, né, e eu nunca tinha ligado uma coisa com outra, até você trazer o conteúdo. Mas são 2 vídeos bem bacanas e que a gente vai continuar com eles, porque dá bastante pano para manga aí, dá para conectar bastante outros eventos, né, acho que outros eventos que já aconteceram e quiçá irão acontecer ainda. Exato. É mais ou menos aquele efeito de um raio que cai sobre a areia de uma praia e que vitrifica o a areia, né. É o evento, a queda do raio, e o que está acontecendo por essa queda e ao redor dele, né. É a mesma coisa com esses eventos que estão ligados aos apagões, que a gente tem outras visões ali a serem somadas, mas não mistificando, e sim encontrando coincidências. Isso aí. Bacana, gente, bacana, Roberta. Então, Bacana. até o próximo episódio. E aqueles que gostam do nosso conteúdo, comentem, compartilhem. E não esqueçam de acessar o nosso canal no YouTube, Defining Ghosts, com esse episódio e todos os demais do Crônicas do Além, além de conteúdos adicionais e bastante interessantes e relevantes. Obrigado a todos. Obrigado, Roberta. Obrigada, Luciano. Até a próxima. Tchau. Tchau.